O livro sobre o qual falaremos neste vídeo é simplesmente espetacular. Desde quando eu o li, eu já quis fazer um vídeo sobre ele e finalmente chegou o momento para isso. Esse livro ele me ajudou muito a tomar uma decisão muito importante na época em que eu o li. Em nossa caminhada de fé com Deus, ele fala conosco de diversas maneiras e, sem dúvida, uma dessas maneiras é por meio de autores queridos que chegam até nós por meio de livros preciosos. Por isso, eu considero os autores que eu leio como parceiros de jornada, pessoas que Deus, de alguma maneira, acaba usando, mesmo à distância, para ensinar, orientar, incentivar na caminhada. Então, quando se trata do livro Você é Aquilo que Ama, esse é o título, não se trata apenas de mais um vídeo, mais uma resenha. Eu o apresento aqui com uma forte recomendação para que você também o adquira, para que você também o leia, de modo que ele possa ser, assim como foi na minha vida, uma bênção para você. Então está aqui, este é o livro sobre o qual quero conversar um pouquinho mais hoje neste vídeo aqui com você. O seu título, Você se torna ou Você é Aquilo que Ama, parece remeter ao Salmo 115. Talvez você conheça este salmo, lembra? Ali nós encontramos, no salmo um capítulo sobre a idolatria. No entanto, o autor aqui não vai fazer uma relação muito direta com esse salmo. Então vamos lá, Você é Aquilo que Ama. E aí tem também o subtítulo, O Poder Espiritual do Hábito. Esse livro ele já consegue nos levar a uma profunda reflexão desde o seu prefácio e da sua introdução. Mas antes de entrar mais a fundo nele, no seu conteúdo, quero rapidamente apresentar um pouco do seu autor. James Smith nasceu em 1970 no Canadá. Ele é PhD, leciona filosofia no Calvin College, no Michigan, Estados Unidos. Ele possui também, apesar de ter nascido no Canadá, ele tem cidadania americana e é autor aí de diversos artigos, diversos livros na área da teologia, filosofia e fenomenologia. O destaque atual da obra dele tem sido aquilo que ele mesmo chama de liturgias culturais. A tese central dele, em torno dessa ideia das liturgias culturais, poderia ser algo que nós vemos também nesse livro aqui, embora ele desenvolva muito mais essa questão das liturgias culturais, numa trilogia também já publicado, que você pode encontrar também já em português. É algo mais ou menos como o seguinte: você, na verdade, não faz aquilo que você ama, mas você acaba amando aquilo que faz repetidas vezes. Que o Smith aí me perdoe, pela minha maneira simplória e bastante precária de tentar resumir e traduzir isso aqui. Como eu já mencionei, também o público de fala portuguesa tem à sua disposição a trilogia das liturgias culturais que foi publicado pela editora Vida Nova. Os títulos, os 3 títulos são, primeiro, Desejando o Reino, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural. O segundo volume, Imaginando o Reino, a dinâmica do culto. E o terceiro, Aguardando o Rei, reformando a teologia pública. Eu não quero aqui complicar o orçamento de ninguém, mas eu não poderia deixar de dizer que é uma trilogia que você simplesmente precisa ler. É muito boa. Você é Aquilo que Ama foi publicado em 2017, também pela editora Vida Nova. E é sempre bom a gente visitar a página do livro lá no site da editora, especialmente quando as editoras elas permitem, elas expõem um material, um conteúdo maior a respeito do livro, que nos permite conhecer um pouco mais daquilo que o livro vai trazer. Então aqui nós temos a página do livro, o título, a capa, você pode também rolar aqui para baixo, você tem acesso ao que está na contracapa, tudo isso você consegue visualizar aqui no site. Inclusive também é disponibilizado um trecho do livro, você tem aqui os links, o encaminhamento para diversas lojas, onde você pode encontrar o livro, inclusive em áudio, Aqui fala que teria uma espécie de um guia de discussão, mas a página parece indisponível, pelo menos quando eu tentei acessar aqui não abriu.
E aqui temos o próprio, autor, James Smith, num breve vídeo apresentando também a sua obra. Muito interessante de dar uma olhada. Aqui outros detalhes, outras informações a respeito do livro, ano de edição. Aqui, se você clica no nome do autor, você vai encontrar outros títulos pela editora, títulos publicados desse mesmo autor, do James Smith. Inclusive aqui você tem a trilogia que nós mencionamos. E se você vem aqui do lado esquerdo, clica aqui, você consegue ler um trecho do livro. Já vai aparecer aqui a capa, Aí você vai rolar para baixo e vai ter acesso às informações do livro. Aqui então algumas frases, algumas coisas que autores como Miroslav Volf disse. Depois também tem o Cornelius Plantinga Jr. também falou sobre o livro. E outros autores, recomendando a leitura desta obra. Chegamos ao sumário, aí você tem uma visão dos capítulos, Você é aquilo que ama, você pode não amar aquilo que acredita amar, o Espírito o encontra onde você estiver, em que história você está inserido, guarde o seu coração, ensine bem seus filhos, você faz o que deseja, agradecimentos, prefácio. Tem um trecho aqui que eu quero ler para você, logo no comecinho do livro. Se há em você paixão por buscar justiça, renovar a cultura e assumir sua vocação de fazer fluir todo o potencial da criação, você precisa investir na formação de sua imaginação. Precisa ser o curador de seu coração. Precisa adorar corretamente, pois você é aquilo que ama. E você adora aquilo que ama. E aí vem uma pergunta, bastante inquietante. O que você quer? Assim ele vai começar a sua obra, desenvolver aí os temas, os assuntos que ele estará apresentando neste livro. Então eu quero aqui desafiar você a ler este livro. Leia, deguste aos poucos. Também ficarei imensamente agradecido se você puder compartilhar aqui embaixo nos comentários as tuas próprias impressões a respeito dessa leitura. Então, como nós vimos ali, a questão colocada já desde o início, na primeira frase do primeiro capítulo do livro, ela é perigosa, caso você queira levar realmente a sério isso para a tua reflexão, para a tua vida. É uma questão por aquilo que queremos, por aquilo que realmente queremos. A pergunta está lá, o que você quer? Parece uma pergunta feita assim, de maneira abrupta, grosseira até. Quando você vai até uma loja, quando você vai até ao banco, ninguém chega para você e pergunta o que você quer, embora você esteja lá porque realmente quer alguma coisa. É mais provável que algum funcionário, por educação, chegará até você perguntando: deseja algo? Posso ajudar em alguma coisa? Em que eu posso ser útil? Mas aqui o Smith ele nos lembra que trata-se de uma pergunta essencial do discipulado. É uma pergunta muito mais ampla, muito mais profunda do que alguém poderia nos fazer numa farmácia quando nós responderíamos simplesmente que aquilo que nós estamos fazendo lá é buscar um analgésico. O que você quer? É uma pergunta feita por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. Sim, Jesus ele perguntou exatamente isso quando 2 dos discípulos de João Batista manifestaram o desejo de mudar de mestre. Isso mesmo, João ele estava a certa altura, num determinado lugar, com os seus discípulos, e quando João viu que Jesus ia passando, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, porém, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Essa é a passagem que está lá em João 1, 36 a 38. O ponto que Smith deseja destacar aqui é que devemos buscar por aquilo que realmente queremos, o que realmente buscamos e desejamos. Este seria o ponto que interessava a Jesus. Suas perguntas jamais foram pelo que a pessoa sabe ou mesmo pelo o que a pessoa crê. Nas palavras do próprio Smith, o discipulado diz mais a respeito a desejar, ansiar do que a conhecer e crer. Está lá na página 20. Isso é simplesmente revolucionário para uma cultura como a nossa, que é muito mais cerebral,
que valoriza muito mais o intelecto, o saber, o conhecimento teórico. Assim, complementa o autor, a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele, querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde ele é tudo em todas as coisas. Só aí nós já temos material para repensar todo o nosso processo e os modelos que nós temos chamado de discipulado em nossas igrejas. Sim, porque nós temos visto o discipulado muitas vezes como um currículo de assimilação de conteúdos. Programas de treinamento, como se Jesus simplesmente se contentasse em depositar novos conteúdos em nossa mente. Assim como o Agostinho de Hipona já parecia ter entendido muito bem, o centro da nossa busca por sentido não é o cérebro, mas o nosso coração. E isso não tem nada a ver com sentimentalismo, mas com a base, o centro em nós, o lugar onde sustentamos nossos desejos e anseios mais fundamentais. Talvez, para resumir ou condensar tudo isso numa frase, poderíamos dizer que nós, seres humanos, somos estimulados e orientados por aquilo que nós consideramos uma vida boa. Nós desejamos e então perseguimos isso. O que você considera uma boa vida? Nesse sentido é que você é aquilo que você ama, ou seja, você é aquilo que você ama porque você vive voltado para aquilo que você deseja. Deus chamou o ser humano à vida e o colocou no mundo como um gerador de cultura. Nós somos chamados a um envolvimento com a criação de Deus, com as coisas de Deus. Assim, estamos sempre inquietos, nos movendo em direção a algo. A espiritualidade proposta por James Smith neste livro visa esse tipo de realidade. Fala com pessoas que desejam, que anseiam, pois é assim que nós somos. Somos desafiados a conhecer a Deus e assim desejarmos o que Ele deseja e desejou desde o princípio. Não basta termos as ideias corretas, a cosmovisão certa, pois isso ainda não garante que os nossos hábitos, as nossas ações sejam coerentes com aquilo que nós sabemos. Então, além de estarmos atentos ao que sabemos, aos conteúdos que assimilamos, devemos estar atentos também, cientes dos nossos hábitos mais rotineiros. Como diria então o próprio autor, o livro nos convida para uma reflexão a respeito do poder espiritual do hábito. Assim, ele falará sobre orientação do desejo, do amor como um hábito, de calibrar o coração e coisas do tipo. Você é aquilo que ama, numa linguagem bem bíblica e cristã, você é aquilo que adora. O que está em jogo bem lá no fundo é a nossa lealdade. Conforme o reformador Martinho Lutero já declarou na explicação do primeiro mandamento no seu Catecismo Maior, seja o que for a que o seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente o seu Deus. Se nós formos atentar para a produção do marketing, nós notaremos que este apelo ao nosso coração, aos nossos desejos, é constante. Sentimos-nos imediatamente atraídos por quem ou por aquilo que promete satisfazer os desejos do nosso coração, a realização dos nossos sonhos. A grande questão é, você sabe o que realmente quer? O que você quer? E se nós estivermos tentando satisfazer aos desejos do nosso coração com coisas que não podem entregar aquilo que prometem? Aquilo que você pensa que deseja não basta. O que importa é o que você realmente deseja. E aí podemos nos surpreender. Na maioria dos casos, o que nós sabemos é que há boas coisas que nós deveríamos desejar e perseguir. Achamos, assim, que sabemos o que desejamos, operamos no nível do conhecimento racional, intelectual. Portanto, se você quiser começar a identificar quais são os teus desejos mais profundos,
precisa parar de prestar atenção apenas naquilo que você sabe para começar a atentar ao que faz, aos teus hábitos diários. É ali que os teus desejos mais profundos se manifestam. Preste atenção nas tuas rotinas, nos teus hábitos. Será que nós não fomos simplesmente ensinados a desejar certas coisas? Será que podemos ser reeducados em nossos desejos? Para James Smith, a comunidade cristã, o ambiente do culto cristão, é que deve oferecer o espaço de treinamento do nosso amor. Isso se daria por meio de uma espécie de liturgia rival a tudo aquilo que estamos diariamente imersos. Neste processo, precisamos discernir os nossos hábitos, bem como aprendermos a reconhecer as liturgias seculares que nos moldam. Fica a dica então, você é aquilo que ama. Afinal de contas, o que você ama? Boa leitura e não deixe de compartilhar conosco aqui embaixo nos comentários as tuas impressões sobre o livro. Abraço, Deus abençoe você, seja você uma bênção.